bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente recebe o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania. A gente vai falar um pouquinho sobre projetos dele que já foram sancionados pelo governador Tarcísio de Freitas, também a atuação aqui na Alesp e o que deve pautar esse finalzinho de ano aqui desse primeiro, desse começo da 20ª legislatura. Deputado, obrigado por participar aqui com a gente. Dani, eu que agradeço toda a Rede Alesp pela oportunidade e mais uma vez pelo convite. Deputado, já começando aqui falando de dois projetos seus que foram sancionados aqui pelo governador Tarcísio de Freitas e são dois projetos em prol da saúde das mulheres. A gente tem um que assegura o direito ao acompanhante e outro que prevê o programa Saúde da Mulher Paulista. Então, quais são os detalhes desses projetos e quais são os desafios agora que eles já foram sancionados? Bom, são dois projetos, eu acho que muito importantes para a saúde da mulher em especial. Essa questão do direito ao acompanhante é porque, infelizmente, Nani, a onda de assédio tem crescido muito. Isso acontece em todos os cantos, mas inclusive também nos consultórios médicos, né? E muitas vezes as mulheres acabam não tendo a oportunidade de levar uma pessoa de confiança, né? Em um procedimento cirúrgico ou uma consulta, um procedimento simples de exame, ninguém pode acompanhá-la. Então, com essa lei, agora toda mulher tem direito a levar uma pessoa de confiança dentro do consultório. Isso é importante conscientizar as mulheres que agora é lei e todos os médicos da rede pública e da rede privada, eles são obrigados a aceitar, porque muitas vezes a gente vê que médicos proíbem acompanhantes de estar junto. E muitas vezes mulheres até mesmo de menor de idade, 16, 17 anos. Então, é importante que a mulher ela tenha esse direito assegurado. Então, nós propusemos, teve aí, na verdade, a autoria é do deputado Rogério Nogueira, eu sou coautor desse projeto, eu tinha feito um projeto igual, parecido, entramos mais ou menos juntos e aí nós unimos, forças em um único projeto. E deu certo, o governador sancionou. O outro projeto é a conscientização, da mulher fazer todos os exames preventivos, e o Estado dar essa estrutura para que ela consiga fazer desde a saúde básica até os exames mais específicos. E eu, como deputado, estou no segundo mandato, e meu primeiro mandato eu tive um investimento muito grande na área da saúde. Aliás, eu tenho a oportunidade de ser o deputado que mais destinou recursos para a área da saúde, em especial, também para a área para a saúde da mulher. Nós temos um hospital lá na cidade de Campinas, que ele é especializado nesse sentido, que é o CAISM, que é da Unicamp. O CAISM é uma referência nacional, principalmente no tratamento e na prevenção do câncer de colo de útero, câncer de mama, mas de maneira geral na saúde da mulher. E nós fazemos questão de ter um mandato voltado para essa questão, Então, você precisa investir na saúde básica, principalmente, mas quando você fala de algumas doenças voltado para o público feminino, é algo que precisa de atenção. E hospitais especializados também é importante. Então, esse projeto também eu sou coautor dele, A Ana Carolina Serra é a nossa autora, e nós fizemos questão de acompanhá-la e de ajudar também na aprovação desse projeto. Agora, o governador sancionando esses projetos, são projetos que irão beneficiar muito a nossa população do público feminino. Bom, também recentemente você apresentou um projeto aqui, tem ali uma porção de projetos também apresentados nesses últimos meses aqui, mas um que chama atenção porque foi uma questão que deu o que falar aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, que foi o apagão que atingiu aqui São Paulo, principalmente a capital e a região metropolitana. Depois dele, então, você apresentou o projeto de lei de número 1562, que prevê que as concessionárias disponibilizem fontes de energia alternativas móveis no caso da interrupção do fornecimento. Então, como é que funcionaria esse projeto? O que mais ele traz para a gente? Como é que tem sido as discussões aí desse tema? Nani, foi uma situação muito triste que nós vimos acontecendo aqui na cidade de São Paulo, em algumas cidades do interior também, lá na região de Campinas, onde eu moro, também aconteceu, muitas cidades ficaram sem energia. A Enel hoje é a principal concessionária aí no sentido da
da falta de energia, mas você também teve outras concessionárias que tiveram o mesmo problema. O que acontece? Hoje, essas empresas elas têm o direito, né, da concessão e muitas vezes ela não dá o retorno devido aos seus clientes. E pensando como resolver essa situação, e nós vimos, Nani, que não foi só casas, imóveis, né, particulares prejuízo para comerciante. Prejuízo foi para todo mundo, comerciante. Então, e espaços públicos também. Imagina você ter um posto de saúde sem energia. Né? Então, obrigar para que essas concessionárias elas coloquem geradores de energia. Quantas pessoas fizeram a sua compra do mês, por exemplo, com muita dificuldade financeira, colocaram dentro da geladeira e ficaram uma semana sem. E aí os alimentos estragando, depois não tem condição novamente de comprar esses alimentos. Então a concessionária ela precisa ser responsabilizada por isso. Às vezes parece ser meio utópico isso, porque a alegação deles, porque as árvores muito grandes, as árvores centenárias que precisam de poda, mas eles pegaram a concessão. Né? Pegaram a concessão. É a mesma coisa uma concessionária de rodovia, por exemplo, acontece um estrago, né? Uma erosão no meio da pista. Isso é imprevisível, mas a responsabilidade, a partir do momento que eles assumem a responsabilidade, eles precisam também arcar com o prejuízo da população. Então é importante que essas empresas elas tenham a responsabilidade de ajudar a resolver o problema da população. Então, enquanto você fica algumas horas sem energia, eu acho que é aceitável. Agora, você ficar uma semana sem energia é algo inadmissível e que a concessionária ela precisa ser responsabilizada por isso. O projeto ele prevê até um tempo mínimo aí de horas para que essas concessionárias elas já disponibilizem esse gerador? Isso vai depender de regulamentação. Né? Lógico que isso o Estado, a partir do momento da aprovação aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos precisar que o Estado faça essa regulamentação para que isso seja cumprido pelas concessionárias de energia aqui no estado de São Paulo. Bom, e ainda voltando naquele tema da saúde, também recentemente teve um projeto apresentado, eu vou pegar aqui o número, mas é um projeto, é o número 1421, que prevê, então, uma agência reguladora de saúde. Então, quais seriam as atribuições desse órgão e como é que surgiu essa necessidade de ter esse projeto apresentado para uma agência? A agência de reguladora, na verdade, isso surgiu diante de uma demanda que a gente estava recebendo de reclamações, principalmente de pessoas com câncer no estado de São Paulo, com famílias de pessoas com espectro autistas, de outras deficiências específicas e que os planos de saúde, Nani, infelizmente, estavam cancelando de forma unilateral os convênios médicos dessas pessoas. E que isso causou uma revolta muito grande. Aliás, eu como deputado, eu fiz a convocação do presidente da Unimed, aqui na Assembleia Legislativa, através da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Fomos muito firmes nesse sentido de cobrar a quebra de contratos de forma unilateral, porque isso não dá direito, né? Todo contrato ele precisa ser algo pacífico e construído entre as duas partes. E a Unimed foi a principal operadora, não foi a única, mas a principal operadora, que atingiu em torno de 12 mil pessoas aqui no estado de São Paulo e que tiveram aí seus contratos rompidos de forma unilateral, apenas um comunicado por e-mail ou SMS. Né? Então, a ideia da agência reguladora aqui do estado é exatamente para que nós pudéssemos ter uma regulamentação de todos os planos de saúde dentro do estado de São Paulo. Porque, infelizmente, muitas vezes existem muitos abusos por parte dessas operadoras de plano de saúde e a população acaba sendo prejudicada. Para você ter uma ideia, eu falei aqui das pessoas com deficiências, das pessoas com câncer, com algum tipo de doença, mas nós temos também as pessoas idosas. Ao completar 60 anos, com 59 é um preço. Quando a pessoa completa 60 anos, muitas vezes o plano de saúde mais que dobra o valor
daquele contrato e sem discussão com a pessoa. Então, a agência reguladora é nesse sentido, para que o próprio Estado de São Paulo dê o suporte à nossa população perante esses planos de saúde. A gente sabe que a saúde pública, de maneira geral, ela já é muito difícil. Sistema Único de Saúde no Brasil, mas aqui no nosso estado também não é diferente. Quando a gente fala dos problemas que a gente vive num postinho de saúde, que as pessoas vão num postinho de saúde para conseguir uma consulta 1 ano, para conseguir um exame 2 anos. Aí a pessoa que muitas vezes trabalha e com muito custo consegue pagar um plano de saúde para o seu filho deficiente, para uma pessoa com espectro autista, com muita dificuldade paga o seu convênio médico, aí vem o plano de saúde e faz esse rompimento de maneira unilateral. Então, a agência reguladora é nesse sentido, para que nós possamos ter uma regulamentação e que o Estado, além de fiscalizar o próprio Sistema Único de Saúde, o público, mas também os planos de saúde, a população precisa ter um amparo do governo do Estado. Bom, você mencionou aí, né, a Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana ou da Pessoa com Deficiência? A pessoa com deficiência. Isso, porque tem as duas, né, que a gente tem aqui. Direitos humanos da deficiência. Mas você faz parte, então, das seguintes comissões: a CPI da epidemia do crack, a Comissão de Assuntos Desportivos e também de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Exatamente. Tem algum destaque aí dessa atividade das comissões em relação também à CPI da epidemia do crack? Já foi possível entender um pouquinho desse problema aqui no estado de São Paulo? Olha, Nani, essa questão da CPI do crack é algo que a gente tem acompanhado, toda a problemática, não só aqui na cidade de São Paulo, né? A gente vê que os grandes centros, regiões metropolitanas, eu vou citar aqui a minha cidade como referência, a cidade de Campinas, que também tem um problema grave com usuários dependentes químicos e moradores em situação de rua, porque a grande maioria desses dependentes são pessoas, moradores em situação de rua. E que muitas vezes estão na rua não porque querem, mas por conta da dependência química. E o Hub Social é algo que tem contribuído muito aqui na cidade de São Paulo e que é um trabalho que nós estamos fazendo dentro da CPI para que o Hub Social ele não fique só aqui na cidade de São Paulo, mas também seja levado para o interior do estado. Né? Nós temos 645 municípios. Seria muito importante que o governo do estado instalasse isso nas principais regiões, nas regiões mais populosas ou nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo. Um destaque que eu tenho dentro da CPI da epidemia do crack foi um convite que nós estamos trazendo aqui, Dr. Frederico, que é da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, para que ele explique um pouquinho sobre a vacina do crack e da cocaína e que o Estado, de certa forma, possa fazer o convênio com a Universidade Federal de Minas Gerais e contribuir financeiramente com isso, contribuir tecnicamente, até porque nós temos o Instituto Butantan, nós temos o Unicamp, nós temos USP, nós temos grandes universidades aqui, professores e pessoas que conhecem sobre o assunto, principalmente a vacina. Nós saímos na frente da vacina do Covid, aqui o Instituto Butantan. Então é importante que nós possamos contribuir não só financeiramente, mas também tecnicamente na análise dessa vacina, e que é algo que com certeza vai salvar a vida de muitas pessoas. Nós temos um outro problema, Nani, que quando a gente fala da vacina, logicamente, como uma pessoa dependente química e que mora em situação de rua, ela não vai querer tomar, né? Então, primeiro, é a conscientização, é você fazer o resgate dessas pessoas, é fazer com que essas pessoas tenham a consciência e da necessidade que essa vacina fará o bem para a vida dele, para também da própria família dele. Nós temos uma situação aqui no Brasil, infelizmente o nosso país, ele é o número 1 em consumo de crack, o número 2 no mundo em consumo de cocaína. E nós temos as outras drogas que estão chegando aqui no país, como as drogas sintéticas em forma de papel, né? A tal da K9, K2, que, né, isso corrói o cérebro de qualquer pessoa.
Então é importante que essa CPI ela dê um direcionamento ao governo de estado e que o governo de estado e os municípios entendam de que nós precisamos fazer um enfrentamento às drogas não somente como algo na assistência social ou somente na saúde ou somente na segurança pública. É uma união de forças, é um trabalho multidisciplinar. Eu sempre digo isso, que é um trabalho multidisciplinar, que você precisa trabalhar segurança pública, saúde, assistência social, trabalho e renda, as organizações sociais, né, as entidades, organização da sociedade civil, as entidades religiosas, é unir forças e todos num único objetivo. Então você não pode fazer o combate à droga simplesmente com a força policial ou somente com a saúde. Então você precisa fazer um trabalho multidisciplinar para que essas pessoas sejam resgatadas. Consequentemente, a gente tem um resgate também das regiões centrais desses municípios, desses grandes municípios. Vou dizer da minha cidade, né? A cidade de Campinas, nós estamos hoje com o centro literalmente totalmente abandonado, né? Com pessoas, nós temos mais ou menos em torno de 2.000 a 3.000 moradores em situação de rua, né? E isso causa um prejuízo muito grande à população que frequenta, né, a região central, aos comerciantes, porque quando o comerciante chega na parte da manhã para trabalhar, ao invés de ele se preocupar com a parte administrativa da empresa dele, organizar, ele precisa ir fazer limpeza na frente do seu comércio, porque tem urina, tem fezes, tem resto de comida. Então, é importante que essa união de forças seja feita, e o hub social é algo que pode contribuir muito nesses grandes centros. Bom, seguindo aqui para os assuntos aqui do plenário, né? A gente tem aí nesse segundo semestre, já vinha sendo falado desde o ano passado que deveria ser uma questão polêmica. A gente tem aqui a desestatização da Sabesp. O governador enviou aqui o projeto, só para quem está assistindo a gente ficar contextualizado. Então, alguns pontos aqui desse projeto, né? Que garante a redução de tarifa com a criação de um fundo que vai ter pelo menos 30% dos recursos que forem obtidos com a venda de ações e parte do lucro com dividendos da empresa destinada ao Tesouro Estadual. O Estado também garante ali alguns poderes de veto, como pode vetar a mudança de uma atividade econômica ou limitar os votos que cada acionista pode ter. Então, queria saber o que você achou do projeto da privatização da Sabesp, que você falasse também de uma emenda que foi apresentada aí pelo seu mandato. Nós apresentamos uma emenda, Nani, lembrando de que a nossa emenda proposta, ela não significa que eu sou favorável a esse projeto, né? Eu acho que esse projeto ele precisa ser amplamente discutido, não só entre os deputados, mas que nós possamos fazer audiências públicas. Nós temos mais de 340 municípios que têm Sabesp. Além da Sabesp, a Sabesp ela é uma empresa pública que é referência para outras empresas públicas, né? Volto a dizer, nós temos SAI, DAI, Sanasa em Campinas e outras empresas públicas de saneamento básico e que sempre tiveram a Sabesp como a sua referência em empresa pública. A Sabesp é uma das empresas públicas em saneamento público reconhecido no mundo, né? E eu acho que é uma discussão bastante ampla. Quando a gente fala em privatização, lembrando que hoje já existe 49,7% da Sabesp, ela já é privada, né? As ações estão na Bovespa e também nós temos ações também na Bolsa de Nova York. Então, 49,7% é privado e 50,3% é público, né? E tem o controle total do Estado de São Paulo. O que o governador quer é diminuir essa participação do Estado de 15% a 30%. Né? Nós precisamos estudar o impacto disso. Nós recebemos o projeto agora recentemente, nós vamos passar por uma audiência pública, nós tivemos aí algumas ações judiciais movidas por alguns partidos e que isso vai impactar diretamente na vida da população. E quando a gente fala, por exemplo, só da cidade de São Paulo, é toda a população de São Paulo que a Sabesp atende. Então, é algo que me preocupa muito. Então, acho que isso precisa ser mais discutido. Nós precisamos ter a secretária Natália
aqui conosco, discutindo em audiência pública, ouvindo as demandas da população, ouvindo os servidores. Nós temos aí em torno de 12 a 15 mil servidores só na Sabesp. Então, nós precisamos participar, saber como é que será esse controle privado, né? Nós vimos aí as concessões. Não que eu não defenda a privatização, acho que a privatização, muitas vezes ela é importante, Nani, mas alguns temas, eles são sensíveis. São sensíveis e a gente precisa saber como é que essas empresas irão participar. Eu tenho um posicionamento muito firme e definido. Por exemplo, eu sou contra as empresas com capital estrangeiro investindo em concessão aqui no Brasil. Eu acho que nós precisaríamos ter uma lei proibitiva nesse sentido. Como é que você pega, por exemplo, um país como a China, você ter o controle amplo da energia elétrica no país? Né? Nós vimos agora a Enel, o maior capital da Enel é uma empresa europeia, né? E que muitas vezes a distância fica muito grande. Né? Então, nós precisamos, quando nós falamos em privatização, nós não podemos entregar as nossas concessões como energia, saneamento básico, esses tipos de concessões para empresas estrangeiras. É o controle e é a vida da população, né? O tal do botãozinho lá é muito preocupante. Existe toda uma legislação que rege sobre isso? Sim, existe. Mas nós estamos lidando numa situação mundial muito difícil. Nós estamos vendo a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Muitas vezes os países se posicionando, né? Discutindo aí o apoio à Ucrânia, o apoio à Rússia, os países mais democráticos apoiando a Ucrânia, os países mais comunistas, ditatoriais apoiando a Rússia. Né? Nós estamos vendo aí uma guerra, embora seja religiosa, Israel e Gaza, né? Com Hamas, que é um grupo terrorista. Então, nós precisamos pensar em toda essa situação. E quem precisa ser beneficiado é a população. E nessa questão da Sabesp, né, nós colocamos uma emenda garantindo as pessoas com espectro autista e as pessoas idosas para que elas tenham a gratuidade na água, que é o bem mais precioso. Né? Então, eu acho que mesmo protocolando essa emenda, eu volto a dizer, eu acho que esse projeto precisa ser mais discutido, não só entre os deputados, mas também ouvir servidores, ouvir a população de maneira geral. Não é porque terá o fundo e terá uma promessa de redução tarifária nesse primeiro momento que isso vai ser sempre, né? As concessões, a gente sabe como é que são. Né? Então, e volto a dizer, não é que a privatização não seja importante. Nós vemos, por exemplo, a privatização da Telesp, né? De telefonia, foi um avanço muito grande para o país. Né? Imagina hoje você tendo essas empresas como estatais ainda. Então, eu acho que é discutir e ver como é que a população será beneficiada nesse sentido. Então, de certa forma, a privatização, na sua visão, ela pode ser positiva, mas esse projeto ainda precisa de um amadurecimento? É nesse sentido? Eu acho que precisa ser, melhor discutido. Discutido. Né? Volto a dizer, não é posicionamento contrário, mas eu acho que nós precisamos ampliar essa discussão e analisar, né? Porque os deputados, eles foram eleitos pela população, né? E a gente precisa pensar, né, como é que tudo isso será revertido em favor da população. Você falou até de fazer audiências públicas, né? É importante a gente explicar aqui que estamos gravando esse podcast antes de uma audiência pública que está marcada aqui na Lesp com a presença da Natália Rezende, mas então, na verdade, precisa expandir um pouco, fazer como se fosse aquele ciclo de audiências que a gente teve para o orçamento, mas fazer em relação à Sabesp, seria nesse sentido? Eu acho. Né? O orçamento do Estado de São Paulo existe todo ano aqui, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças e Orçamento, faz as audiências públicas regionalizadas. Eu acho que esse é um tema muito importante, que precisaria ser feito da mesma forma.
Bom, seguindo para outro tema um pouquinho polêmico aqui, que também o governador já enviou aqui para casa, que é a possibilidade de ter ali poder flexibilizar os recursos obrigatórios entre educação e saúde. A gente, de acordo com essa proposta do governo, poderia aí passar 5% dos recursos que são alocados na educação para a saúde. É um tema aí que tem gerado algumas críticas, mas também tem gerado muito apoio de alguns deputados aqui. Então, queria saber a sua opinião sobre ele. Nani, assim como a Sabesp tem o mesmo posicionamento. É um tema delicado, tão importante quanto qualquer outro tema, né? Nós sabemos que o Estado de São Paulo é o único Estado que tem constitucionalmente, na sua Constituição Estadual, prevê 30% do orçamento para a área da educação. Diferentemente da Constituição Federal e de outras constituições estaduais que prevê 25%. A proposta do governador é que esse 5% ele fique flutuante entre saúde e educação. E nós estamos falando em 9 bilhões de reais, né? E que a saúde precisa muito. Eu concordo com isso em gênero, número e grau. Nós precisamos fazer o investimento na saúde, que está crítica. No início aqui a gente falou dos problemas da saúde, mas a educação também é um tema delicado. É um tema delicado. Eu acho que eu até teria uma posição formada favorável nesse sentido se nós tivéssemos uma qualidade de educação, de ensino no estado de São Paulo boa, os professores bem remunerados, né? E que nós não estivéssemos tendo problema de estrutura dentro das escolas. Digo para você, né, que eu fiquei assustado, por exemplo, semana passada eu estive no FDE com o diretor-presidente lá, o Jean-Pierre. Eu fui pedir uma ajuda para a reforma de uma escola específica na cidade de Campinas, que o ano que vem vai completar o centenário, que é a Escola Louro Maia. É uma escola referência na cidade de Campinas, fica na principal avenida da cidade e que muitas pessoas notáveis passaram por lá, estudaram lá, enfim, e toda a população de maneira geral, uma das escolas mais antigas da cidade. E que, completando o seu centenário, a escola literalmente está com problema, né, chovendo mais dentro do que fora, a estrutura da escola muito difícil, a diretora se esforçando de todas as formas lá, fazendo bingo, fazendo festa da pizza, para conseguir manter a escola numa condição que dê a condição digna aos alunos. E, para minha surpresa, nós fomos falar lá em 3 milhões de reais, né, que seria a reforma. O diretor-presidente falou que está tendo corte de investimento e que estava com problema de conseguir atender essa reforma. E a minha resposta foi exatamente essa. Eu falei, como é que nós estamos aqui pedindo, estou falando de uma escola, nós temos mais de 5 mil escolas, né? São 5.400 escolas, 3 milhões e poucos, 3 milhões e meio mais ou menos de alunos. Eu levo um pedido de uma única escola, e esse é o pedido de muitas outras escolas no estado de São Paulo, e o diretor-presidente fala que está tendo corte de recursos e que não pode investir. E aí, ao mesmo tempo, nós temos um projeto aqui que tira 9 bilhões da educação para transferir para a saúde. Ou seja, não é que a saúde não precisa. Eu acho que precisa e precisa muito. Agora, e a educação? Né? E a educação? Como é que está? Então, será que não seria melhor nós fazermos, por exemplo, um enxugamento da máquina pública? Né? E eu posso... Também é uma proposta até, né, do governador. E é algo que eu defendo muito. Eu fui presidente da Câmara Municipal de Campinas, fui vereador por 4 mandatos e 2 deles eu fui presidente da Câmara. Eu fiz o maior enxugamento da história da Câmara Municipal, cortando gastos. E como é que a gente faz isso? Primeiro, revisão e auditoria em todos os contratos. Eu cortei vários contratos e outros vários contratos eu cortei em até 80%, Nani. Né? Cargos de assessores, nada contra assessores. Eu acho que o assessor ele é importante, mas não pode virar um cabide de emprego. Né? Nós temos aqui no estado de São Paulo mais de 20 mil cargos em comissão, cargos de assessores. Ou seja, nós precisamos cortar na própria carne.
né? Na Câmara Municipal, quando eu assumi, tinha 1.700 cargos. Eu cortei 1.572 cargos. Ou seja, eu acho que nós precisamos fazer uma reforma administrativa. Nós precisamos cortar de onde tem que cortar de verdade. Não adianta a gente tirar, nesse momento, de uma área tão sensível para colocar numa tão sensível ou um pouco mais e manter algumas benesses, né, no processo político. Eu sou político, mas nós vivemos um momento de desgaste e que nós precisamos rever se os políticos não acordarem que você precisa cortar, enxugar a máquina pública para investir na população, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Nós só vamos aumentar impostos, nós só vamos aumentar a carga tributária, tirar de áreas sensíveis, é só tapa-buraco, é cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, deixa os pés de fora, vai cobrir o pé, deixa a cabeça de fora. Então, o que precisa é fazer uma revisão geral, uma revisão administrativa, cortar na própria carne, enxugar a máquina pública, né? E investir onde precisa ser investido. Como é que a gente fala no estado de São Paulo que nós temos um professor ganhando R$ 1.800, R$ 2.200? Não dá, não dá. E é quem nos dá a base. Eu venho da escola pública, eu estudei em escola pública e nós precisamos valorizar os professores, né? Um político ganha mais de R$ 20.000 e um professor ganha R$ 2.000. Né? Então, nós precisamos rever tudo isso, né? O professor ele precisa ganhar bem, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ser reconhecido, porque o nosso filho está ali com ele, né? Eles são a base. Como é que a gente vai falar do futuro do país, do futuro do estado de São Paulo, se o seu filho não tem condição, não tem qualidade de educação? Então, eu acho que a discussão precisa ser mais ampla, entendeu? Não é apenas flutua os 5%, né? Poderíamos fazer isso com maior tranquilidade, né? Mas se nós tivéssemos um setor da educação que fosse referência em todo o país. Bom, e como é que tem sido o diálogo do Executivo? A gente tem aí também, o governador tomou posse no início do ano, a legislatura começou um pouco depois, mas você já estava aqui na Lesp. Como é que tem sido esse diálogo com o governador Tarcísio nesse primeiro ano aí dele aqui no estado de São Paulo? É natural, Nani, que o governador Tarcísio, ele nunca assumiu um cargo eletivo, né? É a primeira vez que ele assume um cargo eletivo. Uma máquina do tamanho do estado de São Paulo, que é maior do que muitos países, não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente sabe de todas as dificuldades, eu tenho acompanhado isso, tenho ajudado o governador em tudo que eu posso como deputado. Os deputados do nosso partido também têm participado nesse sentido, com ideias, com sugestão. Existem falhas? Lógico que existe, é natural. É uma máquina do estado de São Paulo, depois de 30 anos de um único governo, você fazer toda essa mudança, então não é algo fácil, nem para o governador e nem para os secretários, né? E para os deputados também não, né? Os deputados eu tô no meu segundo mandato, mas nós temos deputados aqui de vários mandatos. Sim. E que estava acostumado à forma, né, dos outros governos, conhecia o secretário, conhecia os técnicos, isso mudou muito, né? Então, eu acho que o diálogo, ele é positivo, né? O deputado, os senadores, o governador, ele tem feito diálogos importantes, ele tem chamado os deputados para reunião, tem atendido os deputados, né, no sentido de dar atenção, mas sempre falta, né? Nós que estamos ali na ponta, e eu como um deputado municipalista, um deputado que recebo muito a demanda de vereadores, de lideranças, de prefeitos, e mais do que isso, né, eu vivo na ponta. Eu sou aquele deputado que pisa no barro, né? Até por conta de ter sido vereador, eu fui vereador mais jovem da história da cidade de Campinas. Eu sempre tive uma presença popular muito grande, vendo exatamente o que as pessoas precisam no bairro. E quando a gente vê essas dificuldades, né, e a gente leva para um secretário, ele precisa entender que o deputado ele não está levando uma situação dele, né, mas sim da população. Então, assim, precisa melhorar, mas eu acho que para um início ele tá bom,
né? Essa relação com o governador, eu avalio como positiva. Né? Mas lógico que a gente precisa olhar, né? Nós precisamos chegar no 4º ano de mandato, falar assim, nossa, olhar para trás e falar assim, todas as dificuldades que nós passamos no 1º ano foi positiva, porque hoje os municípios estão recebendo recursos, hoje a população está recebendo atendimento do governo do estado, está recebendo esses recursos, está sendo investido em educação, em saúde, em segurança pública. Então, são essas ações que eu acho que o governador ele precisa, né, fazer o planejamento. Eu acho que gestão e planejamento na administração pública é tudo. É isso aí. Deputado, eu queria te agradecer, então, aqui. Acho que a gente abordou um pouquinho aí das atividades, do que está pautando já esse 2º semestre aqui na casa, que deve movimentar esse fim de ano aqui no Parlamento. Então, agradeço a atenção com o nosso podcast. Nani, eu que agradeço a todos que estão em casa, mais uma vez reassumir o meu compromisso com a população e deixar as minhas redes sociais à disposição, @RafaZimbaldi. Tenho também o meu WhatsApp pessoal que eu passo e sempre tenho contato com a população, que é o 1999-757-5022, 1999-757-5022, e convidar aqueles que estão nos assistindo através da Rede Alesp, aqueles que não conhecem ainda o nosso trabalho, conhecer um pouquinho e colocar à disposição e parabenizar a Rede Alesp, todos os funcionários, né, pelo trabalho que faz, levando a informação séria à nossa população. Obrigado, Nani. É isso, então aí é o canal aberto com o deputado Rafa Zimbaldi, do Partido Cidadania, que esteve aqui com a gente no podcast da Alesp, falando um pouquinho dos projetos que foram aprovados, dos projetos que estão aqui em tramitação, em discussão e do que deve pautar esse 2º semestre, esse finzinho de ano aqui na Alesp. Esse foi então o podcast da Alesp de hoje, a gente volta no próximo episódio.